Durante a semana de combate ao trabalho escravo, um grupo da Comissão da Pastoral da Terra se uniram para distribuir panfletos aqui na Via Lago. Tudo com o objetivo de chamar a atenção da população para a erradicação do trabalho escravo. A partir do momento que o trabalhador ele é tratado como coisa, pior do que animal, por exemplo, já se configura trabalho escravo. Por exemplo, se a comida que ele recebe numa fazenda não é de boa qualidade, se a água não é potável, se o dormitório que está sendo disponibilizado para ele não tem condições nenhuma, se ele dorme próximo a armazenamento de venenos, por exemplo, isso já é configurado trabalho escravo. Então, o nosso objetivo é conscientizar as pessoas, os trabalhadores, seja na zona urbana como na rural, né? Na zona urbana também tem muitos casos de trabalho escravo, então é para ficar atento, as pessoas elas podem procurar a CPT para denunciar e sempre ficar alerta, né? No sábado, aqui em Araguaína, no próximo à maternidade, outro grupo vai fazer esse mesmo trabalho junto aos motoristas e depois vai seguir até a feira popular que tem ali no mercado municipal. Então é para conversar, é para trazer informações e abordar junto com quem não tem muito acesso a esses dados, para ampliar, né, esse conhecimento. Na época que antecedeu a Copa do Mundo, por exemplo, existiram muitos casos, foram verificados muitos casos de trabalho escravo. Isso porque a construção civil estava em evidência, então a gente conseguiu verificar diversos casos na zona urbana, né? Construção civil tanto de estádios, aeroportos, infraestrutura em geral. Quantos casos foram registrados aqui no Tocantins, no trabalho escravo na zona rural? De 2014 a 2017 foram registrados 167 trabalhadores libertados. Foram apenas 32 fiscalizações. Então, se a gente fizer uma média, são cerca de 8 fiscalizações por ano. É muito pouco para um tamanho do estado que é o Tocantins, né? Então, falta fiscalização, falta acesso à informação. A gente considera que esse número pode ser muito maior do que de fato ele é, justamente por isso, porque a fiscalização ela praticamente não existe, não há verba para que os fiscais eles vão a campo, né? Então, às vezes é recebida uma denúncia, mas não há equipe do Ministério Público do Trabalho, do Grupo Móvel, para ir atrás dessa denúncia e fiscalizar determinada fazenda. Agora, qual a penalidade que o proprietário da fazenda ou da empresa se aplica aí? Nos casos de fazendeiros autuados, a pena ainda é muito branda, né? Eles têm que arcar com os valores trabalhistas que ficaram em falta, mas não há uma consequência maior, certo? Recentemente que o Estado brasileiro, ele foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi condenado. Então, por um caso que aconteceu na Fazenda Brasil Verde, no Pará. Então, mais de 100 trabalhadores foram resgatados nessa ocasião. Existiram mais de 10 fiscalizações na mesma fazenda e o Estado brasileiro ele foi condenado por omissão, né? Tantos casos no mesmo local e o Estado brasileiro não fez nada. Então, foi um caso que foi levado à Corte Interamericana e o Brasil foi condenado a pagar uma multa bem alta a esses trabalhadores. Mas no caso dos fazendeiros, por exemplo, fica uma pena muito branda que eles acabam reincidindo. Agora, Rafael, aconteceu algo histórico no dia 28, né, para se comemorar aí o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Explica pra gente o que aconteceu nesse dia para ele ser comemorado nessa data. Sim, dia 28 de janeiro de 2004, 3 auditores fiscais e um motorista que os acompanhava foram assassinados, foram executados a mando de fazendeiros influentes na região de Unai, Minas Gerais. Eles estavam fazendo uma fiscalização e pistoleiros foram contratados para executar esses auditores fiscais. Então, desde 2010 que o dia 28 de janeiro foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e a CPT e outras instituições trazem esse tema do trabalho escravo à tona para debater, para fazer memória a esses trabalhadores e trazer essa problemática à sociedade para mostrar que ainda existe trabalho escravo, existe muito, mas que não é divulgado amplamente como deveria ser. As pessoas que correm risco estão vulneráveis ao trabalho escravo, que estejam passando por essa situação, elas podem
procurar a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, seja aqui em Araguaína ou seja em outros estados, e também procurar o Ministério Público do Trabalho. Tá? Eles encaminham a situação e a CPT é uma parceira nesse trabalho também. Existe algum número de telefone que as pessoas também possam entrar em contato? Sim, o telefone da CPT para eventuais denúncias é o 3412-3200.